Olá, queridos irmãos, é um prazer estarmos aqui juntos reunidos para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensino de Jesus, pelo espírito Caibar Schutel, e faremos a complementação com um artigo espírita escrito por José Argemiro da Silveira no site O Consolador. E o tema do dia é a parábola das virgens prudentes e das nécias. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, tolas, e 5 prudentes. As nécias, as tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Sai ao seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram às nécias, às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Porém, as prudentes responderam: "Talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós." Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabes nem o dia, nem a hora." Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Há virgens e virgens, porque se umas são prudentes, outras são nécias, ou seja, são tolas, ignorantes. Esta interessante parábola deixa ver bem claro que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes. Não é um ambiente onde tenham a mesma cotação os prudentes e os tolos. A instrução espiritual é indispensável, assim como é a instrução intelectual na vida social. Os que passam a vida ociosamente, dela sugando o que tem de bom a lhes oferecer para a satisfação de seus deleites, os nécios, ou seja, os tolos, que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho, finalmente aqueles que não fazem provisão de conhecimentos que lhes aumente a fé, estão sujeitos a verem apagadas as suas candeias e a perderem a entrada às bodas quando se virem forçados, de um momento para o outro, a fazer a aquisição de óleo, que representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida, que à meia-noite não dá mais luz. Assim é a fé dogmática, misteriosa, abstrata, na ocasião das provações, das dores, dos sofrimentos, nessa metade da noite, porque todos passam. Essa fé é semelhante ao morrão que fumega, da torcida que já sugou a última gota de óleo. Morrão é a extremidade queimada do pavio de uma lamparina. A prudência, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar, com um combustível que se converte em luz para lhe iluminar os passos, o caminho, a estrada por onde tem de seguir, e que assim possa, envolto em claridade, afrontar as trevas da noite inteira, e ainda lhe sobre luz para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. As virgens, tanto as da primeira condição como as da segunda, representam a incorruptibilidade. Representam todos aqueles que se conservam isentos da corrupção do mundo. Mas não é bastante resguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo, que é Jesus Cristo. Assim como sem a candeia bem abastecida de combustível, as virgens nécias não puderam ir ao encontro do noivo e entrar com ele nas bodas. Assim também
sem uma luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça luz. Ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual para tomar parte das bodas, cantando hosanas ao santo nome de Deus. A ignorância, a falta de conhecimento, é um entrave que paralisa o espírito, arrojando-o depois na mais densa escuridão. Não é bastante a virgindade espiritual para a entrada da criatura humana no reino de Deus, mas é preciso que a mesma seja ligada ao conhecimento, a todo o conhecimento que nos foi dado por Jesus Cristo, nosso Mestre e Irmão maior. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Toda santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e a consequência prática das boas obras. As virgens tolas, por não terem azeite, não encontraram e nem puderam receber o noivo, assim como não tomaram parte das bodas, porque suas lâmpadas se apagaram à chegada do noivo. As virgens prudentes, ao contrário, acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas, porque tinham as suas lâmpadas bem acesas. A religião não é crença abstrata. É um conjunto maravilhoso de fatos, de ensinamentos que se unem, se completam, se harmonizam concretamente. Só os tolos não a compreendem, porque não abastecem as lâmpadas que lhes iluminariam esse reino da verdade, onde as bodas eternas felicitam os espíritos trabalhadores, humildes e prudentes. A ignorância é a antítese da prudência. A prudência não pode existir onde impera a ignorância. A falta de tino, a necessidade, a ignorância são os maiores entraves à evolução do espírito para Deus. A prudência é cheia de sabedoria, de circunspecção, de consideração e de serenidade de espírito. A prudência não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez e pela discrição. O inverso se dá com a necedade, ou seja, com a ignorância. Envolta em trevas, debatendo-se em plena escuridade, não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa os atos que pratica. Esta parábola, como dissemos, ensina aos que aspiram o reino dos céus a necessidade de instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo, que nos guiará à eterna felicidade. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta proferir preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes para que a porta da felicidade nos seja aberta. É preciso, primeiro que tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. A sabedoria é o óleo sagrado da instrução. Sem ela, não há caminho para o reino dos céus, nem entrada para a casa de Deus. Sendo nossa estadia na terra um meio de instrução, seremos tolos se descurarmos desse dever para nos entregarmos a labores ou diversões fúteis que nenhum progresso espiritual nos podem proporcionar. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam, procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. As 5 virgens tolas são o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais, chegam mesmo a dizer que enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Geralmente são estes que, nos momentos angustiosos ou quando a morte lhes bate à porta, revestem-se de uma fé toda fictícia e exclamam: Senhor, Senhor! E como não podem obter o óleo de que fala a parábola, pensam poder adquiri-lo com os mercadores. Mas ao voltarem encontram a porta fechada
e ouvem a voz de dentro que lhes diz: em verdade, não vos conheço. É preciso vigiar, procurar a verdade, onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitem ingressar na sua morada. A religião é luz e harmonia. Assim se apresentou ela aos discípulos no cenáculo, em forma de línguas de fogo e como um vento impetuoso que encheu toda a sala. E para segui-la é preciso ter olhos e ouvidos. A necessidade, a ignorância, nada sabe, nada compreende, nada conhece e nada pensa. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Vamos à complementação. Os termos virgens não se refere a corpos, mas simboliza a alma de quem procura se resguardar espiritualmente das corrupções do mundo. As 10 virgens, numa festa de bodas, se explica pelo costume judaico de formarem as amigas da noiva um cortejo, recebendo o noivo à entrada da casa para conduzi-lo até a nubente no interior. As lâmpadas eram necessárias para iluminar o caminho, pois as núpcias se realizavam à noite. O ensinamento deste conto, é claro, refere-se a essa nossa existência, a qual representa uma das oportunidades que nos são concedidas e preparadas para melhorarmos nosso estado e condições. Como aquele banquete nupcial constitui para as donzelas uma ocasião para elas se banquetearem. As prudentes aproveitaram o ensejo, enquanto que as nécias o perderam pela sua negligência e descuido. É precisamente o que se passa com todos nós, neste meio onde nos encontramos. Uns tiram o devido proveito de sua encarnação, outros a malbaratam em vão. Estes são os nécios, aqueles os prudentes. As virgens fátuas foram vítimas do seu descaso e desídia. E de que se descuidaram elas? Do principal, que no caso era o azeite, para o abastecimento das lâmpadas. Elas pretenderam que suas companheiras a fornecessem. Porém, estas judiciosamente ponderaram que não podia dispor do seu, pois de tal resultaria faltar para todas, que elas o obtivessem pelo meio natural, que naquela conjuntura era comprá-lo. Significa que não podemos tomar de empréstimo o combustível destinado a alimentar a luz do Espírito. Cada um há de consegui-lo pelo esforço próprio, que é o processo adequado e único de adquiri-lo. Não realizaremos nossa própria evolução espiritual pelos méritos de outrem. Nada conseguiremos apelando para as qualidades e virtudes de terceiros, já que o aperfeiçoamento é obra individual. Temos que trazer as nossas lâmpadas acesas com o nosso azeite se quisermos passar para um mundo melhor quando daqui partirmos. Isto é, quando soar a nossa hora, a qual, no dizer de Jesus, não se sabe o momento em que se dará. Portanto, crer no nome do Mestre, no seu sacrifício, na excelência do seu mérito, na efusão do seu sangue, não é tudo. É preciso, é indispensável trilhar a rota da vida, rota que o Mestre nos ensina no Evangelho. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Notemos bem, siga-me. Isso quer dizer, venha comigo. Exemplifique-se em mim. Aprenda de mim. Mas caminhe, avance, prossiga na jornada, sem vacilações, nem esmorecimento. Parece-nos bastante positiva e cheia de evidência a doutrina de Jesus no Evangelho. Confundi-la, emaranhá-la, amalgamando-a de erronias, de paradoxos, incongruências e paralogismos, se nos afigura muito mais difícil de lobrigar a verdade pura que dela esplende. Tratemos, pois, de abastecer as nossas lâmpadas. Conservemos acesa a luz da nossa fé, dessa fé que, no sábio conceito de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tudo porque nos debatemos na vida terrena é acessório, riquezas, glórias, fama, posição, poderio. O essencial é a luz interior, luz que o sentimento do bem, o espírito de justiça, a sensibilidade moral que nos solidariza com o próximo.
Se as 5 virgens tolas regressaram com o óleo da experiência adquirida, não teriam elas o direito de serem admitidas ao banquete nupcial do reino de Deus? Tanto mais que a parábola diz que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, e não apenas às 5. É lícito concluir que as 5 virgens retardatárias tenham encontrado no reino dos céus em outro ciclo evolutivo, posterior às das suas colegas. Se é verdade que na casa do Pai Celeste há muitas moradas, seria lícito admitir a possibilidade de uma evolução no plano espiritual e em futuras existências. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco. Um grande abraço.